Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Vamos pedir ao Divino Mestre, que nos ilumine, nos fortaleça na nossa caminhada e nos ajude, nesse dia de trabalho na casa, para que a gente possa estar doando as energias necessárias e também preparados para receber aquilo que nos é destinado. Que a gente esteja em paz com o nosso coração. E hoje nós vamos ter o tema fé raciocinada, que é um tema bastante interessante, que é fundamental, principalmente na doutrina espírita, que ela prega exatamente isso, a fé raciocinada. Não aquela fé cega, mas a fé dentro do bom senso, Então, que todos nós estejamos abertos, a receber as informações, a gravar em nosso coração, para que a gente possa praticar no nosso dia a dia. Vou dar alguns avisos. A maioria já conhece todos os trabalhos da casa, mas para aqueles que têm alguma dúvida, nós temos nas segundas, quartas e domingos, a reunião pública e também a evangelização infantil, a pré-mocidade e a evangelização de bebês. O atendimento fraterno também ocorre, nas quartas-feiras, e precisa chegar mais cedo, entre 19 e 19h30, deixar o nome na recepção. Orientação espiritual, aliás, o atendimento fraterno nas quartas, segunda, quartas e domingo. A orientação espiritual que é nas quartas-feiras. Precisa chegar mais cedo e deixar o nome na recepção também. A visita aos enfermos, a casa tem a partir das 14h30, e aqueles que desejarem tem que dar o nome e o telefone, para que eles possam agendar essa visita. Está disponível também a orientação para culto no lar, para o culto do Evangelho no lar, que pode ser pega a orientação ali na recepção ou pelo site da FEIME. Temos na casa também grupos de estudo, às segundas-feiras, às 19h45, que é o estudo para iniciantes do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, às 19h45, é o estudo sistemático da doutrina espírita, o ESD. E na sexta-feira, às 19h45, estudo do Evangelho, mais Livro dos Espíritos e as obras de André Luiz, Missionários da Luz. Aos sábados, às 16h, há o coral, e aqueles que quiserem participar, é só comparecer e soltar a voz, não precisa saber cantar, basta ter boa vontade. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos, entrar em sintonia com o mais alto e buscar serenar nossos corações, buscando a sintonia do amor, da fraternidade, pedindo que nosso Jesus, nosso amigo Jesus, nos ampare, nos fortaleça no nosso dia a dia, para que a gente possa vencer as dificuldades, para que a gente possa tolerar bem todos aqueles tormentos que nós podemos sofrer no dia a dia, As nossas expiações, as nossas provas, que a gente consiga suportar com calma, com paciência, com fé e compreensão. E nunca deixando de praticar o amor e a caridade, buscando a paz
interior e a paz todos aqueles que estão à nossa volta. Que Jesus nos ampare, nos guie, ilumine nosso amigo na condução do estudo da noite, né? Para que seja clara todo o assunto e todos possamos absorver com muita clareza e tranquilidade. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, vamos passar a palavra para o nosso amigo Francisco, para ele conduzir os estudos da noite. Boa noite a todos. Que nós possamos aproveitar bem o estudo dessa noite. Assim, eu peço aos Espíritos de Jesus que possam me iluminar, que possam me inspirar, para que as minhas palavras extraídas do conteúdo desta palestra nesta noite possam ser traduzidas de forma clara e alina, inteligível, para que possa entrar nas vossas mentes e descer aos corações de todos aqui presentes. Obrigado, Jesus, e peçamos a Miramês também que nos ajude nessa tarefa da noite. Obrigado. Que tenhamos todos um bom proveito. O tema da nossa exposição de hoje é um tema muito interessante. A fé raciocinada. A fé que nos traz a certeza daquilo que buscamos acreditar, que possamos confiar. A fé raciocinada. Eu acredito não é porque eu ouvi falar. Eu acredito não é porque eu tenho fé, não é porque a minha família vem de uma religião e me ensinou que a fé não se questiona. A fé não é para ser questionada. Sim, a fé é para ser estudada, compreendida na sua origem. Por que eu acredito? Acredito em algo, em alguma coisa. E quando nós falamos em fé, nós logo pensamos em religião. Ah, porque eu sou um homem de fé. Fé em quê? Todos os ditames da vida, todas as tarefas da vida requer fé. Se você não acreditar em você mesmo, você não realiza nada na vida. E você tem que acreditar também em algo fora de você, que você não vê. Ah, eis aí a grande dificuldade, acreditar em Deus. Eu não vejo Deus. Ora, Deus não é para ser visto, não é para ser tocado. Deus é para ser sentido. E dentro desse diapasão, já travou, meu Deus. Aí vem o Kardec e nos diz: a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os tempos do universo. A fé inabalável é aquela que você está alicerçada na ratio. Fides est ratio, que Santo Agostinho tanto falou. A fé raciocinada. Acreditar por acreditar? Não. Isso aí é fé cega. E a fé cega, ela causa dois problemas. Primeiro, você vai viver enganado, porque você está acreditando numa coisa que não é verdadeira, que não é real. E depois que você descobrir que aquilo não é verdadeiro, não é real, você se decepciona e pode ter a sua fé, ainda que seja uma fé cega, abalada. Você perde a disposição para acreditar, porque você, de certa forma, se decepciona. Então, nós devemos ter uma fé clara. Eu tenho a fé porque eu estou convencido de que ela existe. Bom, o que é a fé? A fé é um sentimento íntimo que nasce com o Espírito. Desde a concepção por Deus do Espírito, desde o nascimento do Espírito, desde que o homem foi criado simples e ignorante,
e ele partiu de um ponto zero, sem ter nem virtudes nem defeitos, naquele momento o homem escolheu o seu caminho a seguir. Se ele vai para a direita ou se vai para a esquerda, porque ele já tinha a capacidade de discernimento através do pensamento contínuo, aquele espírito que foi criado naquele primeiro momento, na sua primeira encarnação, então ele já tinha o atributo que Deus o deu: pensamento, sentimento, razão e livre-arbítrio. Vontade para poder discernir, para poder decidir. Então a fé é um germe que nasceu com o Espírito. O homem já nasceu com esse germe, com essa força latente dentro de si. É um sentimento nobre que Deus nos deu a todos. Ah, Francisco, então não existe homem incrédulo? Sim, talvez incrédulo pode existir, mas homem sem fé não, porque a fé ela é inerente, ela é atributo do Espírito, ela pode estar latente, precisa ser desenvolvida porque a fé é dinâmica, progressiva. Na medida que eu me desenvolvo espiritualmente, eu vou adquirindo mais fé, mais certeza das coisas. O meu discernimento vai aumentando, vai ampliando os horizontes da minha capacidade de entender, compreender e agir. Fé é inata, já disse, nasce com o próprio Espírito. Fé cega. A fé cega nega o raciocínio e o livre-arbítrio. Acabei de falar que a fé cega, ela pode te decepcionar. Ela nega a nossa estrutura espiritual, o nosso atributo espiritual. Porque uma fé que não tem o seu lastro, o seu alicerce, os seus pilares na razão. Acredito por acreditar. A fé raciocinada é um dos fundamentos da doutrina espírita, a fé fundada na razão. Tanto que o Kardec disse, olha lá, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os tempos do universo. Se você tem a fé com esses pilares da razão, ela jamais será abalada. Ela jamais será por você abandonada. E quando a gente fala em fé, logo nos aduz outra palavra: a oração, a prece, rezar, crer, confiar, suplicar, adoração, idolatria e esperança. Vamos lá, orar. É um sentimento que deve ser feito de forma espontânea e simples, sem afecção ou exibicionismo. É o que Jesus repreendeu aos fariseus: quando vocês orarem, não faça como os hipócritas nas praças públicas e sobre um púlpito e começa a gritar na praça, né, sobre a oração, fazendo oração para que todos vejam, não para agradar a Deus. Ele está fazendo uma oração para se exibir. Não façam isso, Jesus recomendou. Entre para um lugar reservado e faça a sua oração numa conversa íntima com Deus. Prece pode ser realizada com diversas finalidades: pedir, agradecer, né? Então a prece pode ser. A prece e rezar a mesma coisa? Sim, são praticamente sinônimos. Mas a prece, ela sempre vem com palavras do seu próprio íntimo. Você mesmo que elabora dentro do seu raciocínio, dentro do seu desejo, da sua vontade, palavras dirigidas ao Criador, a Deus, para agradecer ou para pedir, solicitar, suplicar. Já a oração, normalmente, ela vem elaborada em palavras. Oração tal, vem de orar, né? Vem de oratória. Vem de você recitar uma poesia, um poema, né? Crer não é temer, é entender. Eu creio em Deus porque eu temo Deus. Temer ao Pai? O filho que teme ao Pai, ele tem uma relação boa com o Pai? Não tem. Temor a Deus, você não tem temor a Deus? Eu não, muito pelo contrário. Temer ao seu Criador, ao seu Pai, ao Todo-Poderoso, que nos deu a vida, que nos deu tudo. Como?
Então, de novo, crer não é temer, é entender. A crença em um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposta. Está lá no livro Céu e Inferno. A fé você não impõe a ninguém. Porque você tem que acreditar na minha igreja, você tem que acreditar lá no meu pastor, você tem que acreditar no meu guia, porque é ele que fala a verdade. Você tem que acreditar no meu centro espírita, porque ele é o melhor, ele que traz a verdade. Você tem que acreditar em mim. Não, ninguém tem que acreditar em ninguém. A fé é um sentimento íntimo. E crer, primeiro você tem a confiança, confia em alguém, por alguma razão, ou em alguma coisa. Depois você tem, que você tem confiança, você vai crer, acreditar. Eu acredito. Aí depois você tem a fé. Essa fé, quando chegou nesse ponto, ela já está raciocinada. Você se convenceu por esses 3 passos que você deu de que a fé ela é inabalável. Porque você se convenceu, você comprovou, você viu, você experimentou. E normalmente a fé tem que passar pela razão, e a prece normalmente ela traz para você elementos tais para que você amplie a sua fé. Porque a prece ele é um bálsamo, é um sereno que aplaca as dores da alma, que nos coloca no estado de espírito tal que nos faz transcender, sair desse universo material e nos projetarmos, nos pararmos da luz e buscar as energias que precisamos para direcionar a nossa vida, para dar sentido à nossa vida através da fé. Aí sim, quando você retorna à sua vida cotidiana, você volta mais fortalecido, disposto, corajoso, porque você buscou energias em Deus, em Jesus. Você comungou com esse universo de correntes do bem, buscando sempre o bem. Aí sim, você fez uma prece, então você adquiriu essa força, e você então vai aumentando a sua fé, ela é progressiva. Suplicar é pedir humildemente e incessantemente. Quando você pede, Deus já nos deu tudo, claro, isso nós sabemos. Mas por que tem que pedir a Deus? A súplica é um ato de humildade, que você reconhece a sua pequenez diante do Criador, diante de Deus, e Ele vai dar a você essa possibilidade de você compreender tudo que Ele te deu, que a força que você precisa para realizar as suas tarefas, vencer os seus obstáculos, vencer a si mesmo, está dentro de você. Então, quando você dirige a Deus pedindo, Ele só vai te relembrar que você é a luz do mundo, que você é o sal da terra. Se você é a luz do mundo, como diz Jesus, não se acende a luz para colocar debaixo da mesa, manda o candelabro onde ilumina todos. Se o sal é insípido, como é que vai salgar? Só serve para jogar aos porcos. Adoração, tem até a lei de adoração, não é isso? Lá no capítulo, na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. É, em síntese, um modo de expressar amor. Eu adoro, não imagens, não é essa iconoclasia, não. Adorar o quê? Não adorar imagens. Quando eu posto diante de uma imagem, eu estou projetando aquele ente que eu estou adorando naquela imagem. É como um retrato que você está vendo de um amigo, de um parente, de um filho que está distante, e você o vê ali naquele momento. Você não está adorando o retrato. Você está direcionando as suas energias, os seus pensamentos, os seus desejos, aquela saudade que está no âmago da sua alma para aquele ente querido. Assim é Jesus, quando você pega aquela imagem. O fato de você olhar a imagem de Jesus não quer dizer que você está adorando a imagem, não. Você não está adorando a imagem. Você está revivenciando dentro da sua alma Jesus, não a imagem em si, mas o que ele representa, a sua luz, o seu amor.
A idolatria. E tem muitas pessoas que têm muitos ídolos. Ídolos artistas, ídolos aquilo, ídolos daquilo outro, uma pessoa que ele concebe como importante na sua vida, ele o elege como o seu ídolo. Essa é a idolatria. O que é idolatria? É um culto, é a confiança excessiva a algo que não seja Deus. A idolatria foge de toda essa questão de amar a Deus, de adorar a Deus. Ah, Deus não precisa de adoração? Claro que não. Deus não precisa da minha adoração, mas eu preciso dele. E a forma que eu me dirijo a ele é fazendo uma oração, uma adoração, uma prece, para agradecer ou para pedir. É isso. Não é simples? Esperança. Tudo isso que nós estamos dizendo está dentro da fé. Para a doutrina espírita, a esperança é baseada na humildade, consciência das leis divinas, interrogáveis, justas, perfeitas, no equilíbrio do universo. Eu acredito em todo esse arcabouço, né, que Deus nos deu da doutrina espírita, né, da literatura espírita, de todos os ensinamentos. Eu acredito, porque ele vem imbuído de uma verdade, de uma luz que esclarece as minhas dúvidas. E dissipando as trevas da minha ignorância, eu vou adquirindo luz. E a luz é a fé esclarecida, a fé raciocinada. Tá bom até aqui? Alguém tem alguma pergunta? No livro O Consolador, do Emmanuel e Chico, está lá escrito o seguinte, no livro Consolador: a fé. Inspiração divina, diferente de simples crença. Veja só. A fé desperta todos os instintos nobres, encaminha o homem para o bem, que é a base da regeneração. A base da regeneração do homem é o bem. Nós só nos regeneramos com as gotas divinas e cristalinas do amor, do bem. O bem é a água que alimenta essa árvore nossa, do ser humano, despertando-nos como árvore frondosa, sempre buscando o bem, o amor, a harmonia com o universo e com todos os seres do universo. É o bem. Então é isso que é a fé. É diferente de crer. Eu acredito, por exemplo, se eu perguntar para o senhor Edmar, o sol vai nascer amanhã? Ele vai falar assim, sem titubear, claro que vai. Aí alguém espertinho para fazer uma piada, fala assim, vai nascer como? Se estiver nublado. Está nublado, mas o sol nasceu. Ele só não está exposto. Mas que ele vai nascer, ele vai. Não é? E ele explica. O sol vai nascer amanhã, Francisco, porque nós temos um movimento de rotação e translação. O movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, a Terra é torta, não é? Ela não é assim que ela gira assim meio cambaleante, igual um bêbado. E aí ela faz esse circuito em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. É o movimento de translação. E nesse momento, de cada período desse, o sol se põe, ou melhor, o sol nasce e se põe também. O movimento de translação é o que dá origem aos dias e às noites. Opa! Os anos, os 365 dias do ano. Tá certo? Então, ele me explicou. Desculpe, gente. O Edmar me deu uma explicação sobre a sua crença, a sua certeza. Ele crê que o sol vai nascer amanhã, ele tem fé, porque ele se convenceu. É inabalável essa fé dele. Agora pergunta para o Francisco aqui, coitadinho, um tabaréu: Francisco, o sol nasce amanhã? Aí eu até rio da mente, eu acho uma pergunta tão idiota, para mim, né, claro. Eu vou dizer para o Edmar, ele me perguntou se o sol vai nascer amanhã, eu vou dizer a ele, claro que vai, Edmar, ó.
É bobo assim. Claro que o sol vai nascer. Por quê, Francisco? Porque vai. O próprio fenômeno traz para mim, ignorante, a resposta da pergunta. Se encerra nela mesma. Paradigma não. Ele raciocina, ele pensa, ele questiona. Ele se convence das coisas porque ele pensou. E em todos os atos da nossa vida nós temos que pensar. É como a fé. Todos os nossos atos, para nós ter fé naquilo que fazemos, nós temos que, primeiro, acreditar. E depois, passar pelo crivo da razão. Medir e só pesar aquela situação para que nós tenhamos, então, a fé. Jesus, então, ensina como nós devemos professar a fé verdadeira. Foi levado a Jesus um menino que sofria de convulsões, epilepsia. Ele desmaiava, caía em todos os lugares, caía no fogo, caía na água. E o pai dele suplicou a Jesus fervorosamente, acreditando que Jesus poderia curá-lo. E disse: Senhor, está aqui o meu filho, e ele necessita da sua cura. Eu o levei aos seus apóstolos e eles não puderam curá-lo. E Jesus vira para os seus discípulos e diz: raça de incrédulos, raça perversa, até quando estarei junto convosco? Ali não está tudo não, porque se a gente colocar tudo no quadro fica muito grande. Até quando estarei convosco? Traga-me o menino. E Jesus impôs as mãos, expulsou o demônio do menino. Ah, mas não era convulsão? Sim, convulsão proporcionada por espírito maligno. E Jesus expulsou. E eles perguntam para Jesus, os apóstolos: Senhor, por que nós não podemos curar o menino? Ele disse: porque vocês não têm fé. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria aquela montanha: passa daqui para ali, ela passaria. A fé viva, no âmago da alma, convencido de que pode fazer e vai fazer. Não é isso? E Jesus dizia mais: vocês poderão fazer isso e muito mais que eu faço. Isso aqui eu já li para vocês. Aí nós, quando falamos de fé raciocinada, não tem como nós não falarmos de buscar a razão da nossa fé. E para nós consubstanciarmos no âmago do nosso entendimento a razão, nós precisamos de usar da ciência, que Deus nos deu, a capacidade de buscá-la, de estudar e compreender. Mesmo porque a doutrina espírita nos prega a fé raciocinada, como disse o Kardec. É a fé inabalável, aquela que você entende, você sabe o porquê que você acredita. E valendo da ciência, nós podemos compreender melhor a fé. Os cientistas buscam e buscaram, em todos os tempos da humanidade, compreender esses fenômenos, principalmente os fenômenos os fenômenos das curas que Jesus realizou, que eram tidos pelas religiões como milagres. E milagre não existe. O que existe é a ignorância do homem de não compreender os fenômenos. Exemplo: quando Jesus transformou a água em vinho, lá nas bodas de Caná, ele disse: enche essas barricas de vinho, porque o vinho havia acabado. Ele disse: pega essas barricas vazias e enche de água. Aí o pessoal: água? Não queremos água, não queremos vinho para celebrar aqui as núpcias. E a mãe dele disse: Maria, faça o que ele está pedindo. E ele vira, assim, em tom de brincadeira mesmo, e disse para Maria: como sabes, senhora, como sabes, mulher, não é chegada a minha hora? Porque Jesus foi o primeiro milagre que ele fez, entre aspas. E quando eles olharam, ele disse: agora experimentem. Leva para o mestre-sala. Experimentou o vinho? É o melhor vinho.
Ah, foi um milagre, Francisco. Milagre não. Nós, homens comuns, precisamos ir lá na videira, tirar as uvas, macerar, deixar fermentar e colocá-las num tonel, num barril de carvalho e deixar ali por 5, 10 anos para ter um bom vinho. Jesus fez isso em uma fração de segundo, porque Jesus, quando veio, ele disse: eu não vim derrogar as leis divinas, e a lei da química, a lei da física, a lei das afinidades, a lei dos tempos e movimentos, que está nas leis da ciência, ele não veio derrogar nenhuma delas, ele disse. Ele não poderia afrontar ao homem e a Deus derrogando as suas leis, passando por cima delas. Ele cumpriu a lei da química, só que ele fez em fração de segundo. Nós, no nosso tempo, precisamos de 5 anos para fazer um bom vinho. Ele precisou de quê? Segundos, né, Sedimar? Deu para entender? Ele estava despertando nas pessoas naquele momento a fé viva, a fé raciocinada, a fé que nos traz elementos para que ela seja alicerçada nos pilares que nos convença da certeza da nossa fé naquilo que acreditamos. Então, eu disse isso para justificar a aliança da ciência e da religião, para que elas andem juntas e uma auxiliar a outra. Olha aqui, vocês estão vendo ali que é uma encruzilhada, há uma seta indicando para um lado e a outra para o outro, a razão para um lado e a fé para o outro. Então, o que quer dizer isso? Isso está demonstrando a aliança da ciência e da religião, ou da ciência e da fé. Por muito tempo, se polarizaram, paulatinamente passaram a se conhecerem, unidas caminham a desvendar o bizarro, o fantástico e o chamado sobrenatural. Então, a partir do momento em que a ciência entrou em ação e está muito desenvolvida tecnologicamente também, não há mais espaço na mente do homem para conceber milagres. Fantástico, bizarro. Isso são coisas inconcebíveis hoje. Jesus disse quando ele estava na última ceia com seus apóstolos: eu me vou e vou vos preparar lugar. Se vocês cumprirem tudo o que eu vos tenho dito e praticar todo aquilo que eu vos ensinei e dei exemplo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco eternamente, e vos façam lembrar de tudo que vos tenho dito, porque vocês ainda estão na infância da humanidade, não têm capacidade de compreender. Mas no momento exato, eu mandarei outro, para vocês compreenderem as minhas palavras. É o que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora. Compreendendo a doutrina do Cristo através do Consolador prometido, a doutrina espírita. E ele disse: esse Consolador é o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, mas que está dentro de vós. Certo? A fé é controlada pelo cérebro. O cérebro controla a nossa fé. Como? Porque o cérebro, não é ele que pensa não, quem pensa é o espírito. O cérebro recebe as emanações do espírito e nos coloca em ação. O espírito pensa, o cérebro recebe as mensagens do espírito e coloca o nosso corpo físico em ação. Essa máquina em ação coloca esse nosso aparelho motor em movimento, em ação. Correto? Então, quem pensa é o espírito. O cérebro é a sede onde recebe essas emanações e nos coloca em ação. Então, está lá. A ciência admite que a fé é controlada por uma rede de neurônios. Neurônios são aquelas ligações do cérebro, tá certo? Que produzem, e através dos hormônios, que são produzidos pelas células endócrinas, né? Pelo sistema endócrino, e faz com que os neurônios se disparem e se comuniquem. Então, no momento em que nós oramos, os neurônios recebem uma quantidade enorme de hormônios e ativam o nosso cérebro. Isso é ciência, explicando a fé. Tá certo? Fé e razão paulatinamente segue-se unindo.
Dessa forma, vão desenvolvendo muitos fenômenos tidos como extraordinários, é o que nós falamos ontem. Então, quando nós nos colocamos de forma que nos entregamos à busca, exercitando a fé através da prece ou da oração, o nosso cérebro, ele ativa essas células endócrinas e elas produzem os hormônios que são os neurotransmissores, que fazem com que todo o nosso corpo receba essas informações. E aí, as curas através da oração. Seja a oração coletiva ou individual. Olha aí, está explicado. Existe algo de extraordinário nisso, de fantástico, que nós não possamos compreender? Não. A ciência nos deu essa capacidade. E vamos ver na outra lâmina. A neurociência trata do funcionamento do nosso cérebro dentro dessa perspectiva, né, de como que são distribuídos esses neurônios e como que eles recebem essas emanações do nosso espírito, que é a fé, que é o pensamento, a vontade, o querer. E aí o cérebro ativa essas células, e a neurociência nos ensina isso. Isso aí foi um tema de uma palestra que eu fiz lá, no Luz Imperecível, para um grupo de médicos e cientistas que estavam lá, e me convidou para fazer esse tema, porque eu já havia feito antes. Neurociência e espiritualidade. Explica justamente isso. Como que a fé muda a estrutura do nosso ser, fisicamente e espiritualmente. Porque os cientistas ficavam intrigados, nas universidades do mundo inteiro, como que Jesus fazia aquelas curas. E no final ele dizia, sua fé te curou. Aí, sua fé te curou, dona Terezinha. Ah, não foi o Cristo que curou? Foi, mas sem a fé dela, seria mais complicado. Quer dizer, ela teve o desejo, a fé ardente em Jesus e ele a curou. Esse ponto aqui, que vocês veem no meio do cérebro, é que os cientistas dizem, está lá no lobo pré-frontal, está no lóbulo pré-frontal do nosso cérebro, que quando nós oramos, essa área é ativa, e ela enche, por assim dizer, de sangue, e ela fica super ativa, fica um vulcão. E eles brincam, né, os cientistas, dizendo que é o ponto de Deus no nosso cérebro, e brincam mais ainda dizendo, de uma forma alegórica, é o ponto de encontro do sagrado e do profano. E é Deus encontrando com o profano Francisco na minha mente. Esse ponto aqui no meu cérebro. Então, isso é importante nós sabermos, porque aí nós ficamos convencidos de que a fé é dinâmica, ela é progressiva, ela é inata, ela nasceu conosco e ela jamais vai morrer, e ela está dentro de nós e está como uma fogueira. E cada vez que você joga um pau de lenha na fogueira, ela aquece mais ainda. Ciência e fé e física quântica. Aí você vai falar, ih, agora atrapalhou tudo, aí vem Francisco com física quântica para cá. Não, é só para explicar que a física quântica, que cuida das coisas pequenininhas, da nanotecnologia, das partículas subatômicas, que está em evidência hoje, entendeu? A física quântica, ela explica muitas coisas, muitas. Tem até o computador quântico, e ele explica para nós essa questão da nossa fé também. Olha como é que é importante isso. Que nós estamos caminhando no mundo hoje, e que não é só aquilo que é uma fé religiosa, uma fé que eu acredito, porque minha mãe acredita, porque meu pai acredita. Não, eu acredito porque tem a razão de ser. Deus nos deu a possibilidade de compreender a fé dentro de nós, que nós somos fonte criadora não, mantenedora e ampliadora da fé, porque quem criou a fé é Deus em nós, já nós nascemos com ela. E basta que nós a alimentemos. A doutrina espírita se alia à ciência para buscar um embasamento lógico para a expressão da fé. A fé na visão espírita é um atributo inato, seria, que se desenvolve, falta um L, por todos. Fé é uma relação próxima com Deus, com entrega e confiança absoluta.
Olha aí, está vendo? Por que a doutrina espírita alia a ciência? Para quê? Para trazer para nós uma fé raciocinada, um convencimento. Quando Kardec começou a fazer as pesquisas lá em Paris, que ele começou a trabalhar essa questão de compreender o fenômeno das mesas girantes, que vocês conhecem, já viu falar, ele começou com o espírito de cientista, investigativo. E ele começou dentro dos 3 pilares da nossa inteligência, do nosso desenvolvimento, da nossa evolução: ciência, filosofia e religião. Kardec, então, usando desses 3 pilares do nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento, a tríplice aliança, como ele chama, está justamente nesse aspecto de nós buscarmos compreender a nossa estrutura, como é que funciona o nosso cérebro, o que é a nossa fé, o que é orar, o que é uma prece, o que é rogar a Deus, o que é agradecer. Então a doutrina espírita nos traz esses conceitos e nós vamos ampliando a nossa capacidade de entendimento. Lá em Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E não é esse conhecimento lá do banco da escola, da faculdade, não. É o conhecimento de todas as coisas que nos envolvem. O conhecimento da ciência, das religiões, das filosofias. E antes de mais nada, o conhecimento de nós mesmos, que está longe de ainda nós sabermos. Compreender a nós mesmos. E compreendendo a minha estrutura, de como que a minha fé ela é processada, eu vou me compreender melhor. Então a ciência é um processo de geração de conhecimento relativo ao universo e os fenômenos naturais, ambientais e antropológicos, através da pesquisa científica. Isso é ciência, e pela comprovação. E a filosofia, ela fica divagando, perguntando quem sou, onde estou, para onde eu vou. E cabe à religião só pesar as duas, a ciência e a filosofia. É isso, uma pergunta, a outra responde, a religião, ela contrabalança. Aqui vamos entender um pouquinho melhor. Eu estou colocando essas lâminas porque o mundo hoje está dentro dessa corrida frenética em busca do conhecimento da estrutura psicobiofísica do homem. Esse homem de carne e osso, ou esse homem transcendental, e esse homem espiritual. As pesquisas científicas estão fazendo isso hoje. Então nós não poderíamos, a doutrina espírita não está fora, porque ela é justamente esses pilares. A doutrina espírita já pregou isso antes, e hoje a ciência está querendo colocar em prática essa união da espiritualidade e da ciência. A interconexão. O que é interconexão? Interconexão do corpo físico, do físico com o espiritual. Interconexão do espírito com do físico com o espírito. A física quântica diz que tudo no universo está interligado. Olha só. Mesmo que não percebamos, ou que não percebemos, essa interconexão confirma o que diz o Espiritismo. Que desde o grão de areia até as grandes constelações, estamos todos interligados. Que o homem, quando ele foi criado, o espírito, o princípio inteligente, passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo animal e pelo hominal. Olha aí, tá vendo? Isso é a física quântica explicando tudo isso. Essa interconexão do espírito e da matéria confirma o que diz o Espiritismo. A ciência revela a interface entre o espírito e a matéria, apontando para a verdadeira espiritualidade, o domínio quântico para a cura, o autoconhecimento, a iluminação e o crescimento pessoal. Olha aí. Quando Jesus prometeu o Consolador prometido, nós não estávamos ainda preparados para receber os ensinamentos profundos. E depois ele mandou a doutrina espírita. É o que está acontecendo hoje com as ciências. E Deus está mandando através dos seus avatares, desses pesquisadores, desses cientistas, a nos trazer a revelação daquilo que Cristo nos ensinou e nos explicou. Aquilo que a doutrina espírita pregou. A ciência está comprovando. Não tem nada de técnico aqui, de muito técnico, de muito científico, não. É a realidade, é o que está acontecendo no mundo. Então, eu até peço desculpa por ter trago esses termos, né, de física quântica, de busca da neurociência e tudo, mas
É o que está acontecendo. E nós espíritas não podemos fugir a esses questionamentos, a essa busca desse conhecimento, porque a doutrina espírita é dinâmica. A doutrina espírita, ela veio para nos revelar a verdade sobre a nossa vida, o nosso cotidiano e nos orientar na nossa caminhada. Lá na Universidade de Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, buscando isso aí, ó. Fez uma pesquisa com 800 alunos. Eles ligaram na cabeça dos alunos, né, de cada sala, com 30 alunos cada sala, através da ressonância magnética, e ligaram ao computador. Tá certo? E esses computadores, cada aluno era ligado ali. E eles pediram os alunos para fazer uma prece, uma meditação, uma contemplação. E os professores foram seguindo esses alunos, né? Seguindo não, acompanhando. E na medida em que eles concentravam e oravam, o ponteiro da ressonância magnética do computador ficava oscilando assim numa velocidade incrível. E registrou no boletim, como a gente faz um eletroencefalograma, as ondas cerebrais. E elas atingiram o máximo de vibrações. E antes eles tiveram cuidado de perguntar a cada aluno se ele sentia alguma coisa. Uns tinham um problema no fígado, outros no rins. E eles, no final, a maioria, foram curados através dessa meditação, dessa contemplação. Esse estudo foi publicado pela Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU. Entendeu? E hoje, nós temos no mundo, pasmem, 196 mil pesquisas nesse sentido. A fé. A fé é a gratidão. Porque nesse momento que a pessoa ora, como eu disse, áreas do cérebro são ativadas e produz neurônios através do sistema endócrino, da glândula pineal, da glândula epífise e da glândula hipófise, né? A glândula pineal e epífise é a mesma coisa, né? Os dois nomes são a mesma coisa. Epífise e pineal é a mesma coisa. E a hipófise. E as glândulas suprarrenais, as glândulas, né, aqui é a tireoide e outras glândulas que nós temos. Essas glândulas fabricam hormônios que fazem a harmonia do nosso corpo. E quando nós oramos, essa glândula que é ativada, ela distribui hormônio para todas as outras glândulas que ativam o nosso corpo. Então, a oração cura. A fé cura. Há um cérebro que está com atividade normal e um cérebro que está através da atividade de meditação, de oração e de prece. Está vendo que são diferentes? Isso é registro científico, não é meu? Aqui nós temos um desenho da glândula pineal, que recebe esses eflúvios divinos da nossa oração e ativa o nosso cérebro. Olha que interessante, a palavra fé, eu estou só a título de curiosidade mesmo. A palavra fé aparece 256 vezes na Bíblia e 250 vezes no Novo Testamento, usada por Jesus, a fé. E primeiro o amor e a caridade, depois a fé. As palavras que mais aparecem nas Escrituras. Que eu pulei uma aqui. O Kardec, num discurso que ele fez na Sociedade de Paris, e foi publicado na Revista Espírita de 1864, ele diz o seguinte: o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade é o resultado de um pensamento que se move no sentido de uma realização, da concretização de algo, que existiu inicialmente apenas no campo mental. A fé conforme o pensamento. Então, a nossa fé, conforme o nosso pensamento, ela se materializa. Então, nós primeiro pensamos, qualquer atividade nossa no cotidiano das nossas vidas, e de todas as pessoas do universo, primeiro você pensa, depois você realiza.
através da vontade. O cientista, ele pensa uma equação, vem na sua cabeça. Depois, ele, através da vontade, ele materializa. O inventor do avião, Santos Dumont, pensou um avião na cabeça dele. Depois ele colocou em prática a sua vontade e concretizou o seu feito. A lei divina é inexorável para todos. Lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que emitimos, a nós retorna. Se o que está escrito assim? Se emitimos o mal nos retornará. Se nós emitirmos o bem nos retornará. Isso é a lei de causa e efeito. Então, aí está. Se eu oro e peço a Deus com fé, eu vou receber, claro, de Deus essa recompensa. Eu vou receber de Deus esse meu pedido, a minha vontade realizada. Está na lei de causa e efeito. Isso aqui eu já falei. Ué, que isso? Eu voltei tudo. Chega lá. Alguma dúvida até agora, gente? Se tiverem, pode perguntar. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta. É aqui, ó. A fé transporta montanhas. Foi justamente isso que Jesus disse quando trouxe o menino para ele curar. Quando ele disse no final aos seus apóstolos, que a raça de pouca fé. Até quando estarei com vocês? Se tivesse a fé de um grão de mostarda, diria aquela montanha passa dali para ali e ela transportará. Não é a montanha material, é a montanha de dificuldades, é a nossa montanha de dúvidas e de medos, é a nossa montanha de incertezas e dificuldades, é aquelas barreiras que encontramos na vida, tanto no campo espiritual como no campo material, é aquela pessoa difícil que está no nosso lado e que nós temos que suportá-la, tolerá-la, para o meu bem e para o bem dela, porque nós nos ajustamos no plano espiritual de passar por essa provação. Então é isso, se eu tiver fé e seguir em frente, eu vou suportar o meu marido difícil, a minha esposa difícil, o meu filho difícil, o meu vizinho difícil. Vou suportar acima de tudo a mim mesmo, claro, que primeiro eu acho que o defeito está conosco primeiro, o erro está conosco, porque ninguém nos faz sofrer, só nós mesmos. Esse é um princípio da fé. Jesus lá no Livro dos Espíritos, né? Kardec traz, a fé transporta montanhas. Livro dos Espíritos, capítulo 19. Fé, sentimento íntimo, força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria divina, atributo do Espírito. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Está lá em Romanos 12:12 também, o Paulo de Tarso nos diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai-vos na oração. O Paulo de Tarso nos pede em Coríntios 12:12, ou melhor, em Romanos 12:12, para que nós tenhamos fé no futuro, esperança no futuro. A fé nos dá esperança, a certeza de que algo vai acontecer daquilo que nós precisamos. Então é isso que ele diz, mas precisa ter paciência e precisa orar. A fé e a confiança são duas virtudes que se igualam. Que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Então, a confiança, essa fé que eu tenho em mim, de que eu vou realizar minha palestra aqui no Miramês. E tenho certeza que eu posso não agradar a todos, mas que eu vou dar conta do recado, eu vou. Porque eu estou imbuído desse sentimento íntimo do meu espírito para o qual eu fui invocado a fazer a palestra. Trazer o estudo, que vós outros todos não podem fazer individualmente, mas que eu fiz por vocês.
mas eu estou primeiro atendendo a mim. Porque quando nós intercedemos para o outro, a Deus, pedimos a Deus, Deus nos atende primeiro. Então é isso, eu tive essa certeza, essa fé. Vim aqui e estou fazendo sem medo. O medo também nós poderíamos caracterizar como uma falta de fé. Ah, tenho medo da chuva e eu não vou sair. Ah, o sol está muito quente. Ah, eu tenho medo de ladrão. Eu tenho medo de um acidente na estrada, por isso eu não vou viajar. Espera aí. É claro que nós temos que fazer a nossa parte para nós não nos expormos aos riscos. Mas nós temos que ter a fé. Pô, eu sou um homem ou um saco de batata? O homem é um turbilhão atômico regido pela consciência. E a consciência que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. E se eu tenho uma fé de sabedoria, eu tenho uma fé que rege o meu espírito, que rege o meu ser, eu não vou ter medo, não vou desafiar ninguém, eu não vou me expor. Se tem um homem valentão ali, que no trânsito, eu dei uma fechada nele sem querer, e ele me seca e quer me matar, eu vou render, falar, ô meu amigo, não vou enfrentá-lo, claro. Eu estou com medo? Não, eu estou com precaução, para que não aconteça o pior, porque eu sei da minha fraqueza. Então eu tenho essa fé negativa nele, que ele pode me fazer um mal. Eu acredito que ele pode fazer um mal, que poderia chamar de fé negativa, né? Só para ilustrar, claro. A transcendência. Olha que interessante. Podemos transcender aos estreitos limites de nossa existência física, ainda na Terra, e compreender a própria natureza divina que há em nós, através da força criadora do pensamento, estudando, praticando, pela meditação, contemplação, oração e disciplina, e renúncia, exercitando a fé raciocinada. A fé autêntica e progressiva. A fé pura, não sectária. Aquela fé que da religião. Ah, minha religião falou, eu sigo. Não. Isso é sectarismo. Isso é fanatismo. Firme no amor da justiça e misericórdia de Deus. É a mais sublime e mais difícil de ser encontrada, essa fé. A panagem de poucas almas, de escol, almas elevadas, cujo aprimoramento vem em sucessivas reencarnações. À medida que nós vamos reencarnando, nós vamos dando um passo para conquistar a nós mesmos e conquistar a fé, que é o combustível da nossa vida. A fé que nos alimenta e nos proporciona a buscar as nossas conquistas de nós mesmos e do universo. Antes eu tenho que conquistar a mim mesmo para depois conquistar o mundo e conquistar aqueles que estão ao meu redor. Jesus ensina que nós devemos orar discretamente. Que quando orar, não fazer como os fariseus, ir para a praça pública e começar a gritar. Porque aqueles que assim fazem, Jesus diz, já recebeu o seu galardão. Orando, recebendo os lustres do ego, mostrando que orou. Pedi e obtereis. A ação da prece, a prece em nós. E quando nós falamos em prece, nós vamos buscar então o quê? Aquela conotação com a religião, a fé, a oração, aquela cantilena. Aí nós temos aí também várias formas de orar, de fazer a prece. Nós temos, por exemplo, o rosário, né? O rosário que foi criado por um anjo beneditino, né? Com um colar de rosas para rezar as Ave Marias. 150 Ave Marias e 150 Pai Nosso. E cada final de cada um fazer um glória ao Pai. Aquela cantilena. Aí vai da fé de cada um. Será que aquela oração maçante tem algum efeito na nossa alma? Pode ser. Depende de cada um, depende da fé de cada um. Então foi o São Domingos de Gusmão, no século XIII, que criou o rosário, só para efeito de esclarecimento. Aqui tem uma passagem do Caminho, Verdade e Vida, em que o André e o Pedro estavam seguindo Jesus. E Jesus vira para eles e diz, que buscais? E eles disseram, Senhor, buscamos, né, um caminho, buscamos um norte seguro. E o Senhor nos inspira, porque o Senhor é o Messias. Quer dizer, eles estavam esboçando a sua fé naquilo que eles ainda nem conheciam, que era Jesus. Foi quando Jesus estava recrutando o seu pessoal.
Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. É o que eu falei antes, né? Lá em Romanos. A adoração tem sentimento. A oração é um sentimento. A adoração tem origem em um sentimento inato, ou é um fruto de um ensinamento. Sentimento inato, já falamos. A adoração vem conosco, dessa fé em Deus, em algo superior. Todos os seres. Isso aqui não interessa. Jesus nos ensina a orar, eu já falei, né? Porque está acabando o nosso tempo, eu tenho que encerrar. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí, voltou de novo o outro slide. Acabou. Bom, dá tempo só ler uma página aqui, seu Limar? Olha, eu vou trazer para vocês o que o Miramês, nosso irmão aqui da casa, nosso mentor, nosso guardião, o nosso protetor, nos traz sobre a fé. Vamos lá. O mau leitor coloca a culpa no óculos, né? Mas eu estou de óculos novo e ainda não adaptei com ele, né, Tereza? A fé na expressão do raciocínio é força poderosa na criação da esperança. Compreendemos, pois, que a falta de confiança é fonte de dúvida, que nos leva à decadência. O espírito encarnado ou desencarnado, com fé, entra em... Nossa. Alguém gostaria de ler para mim? Ah, menina, vem cá então. Ou você quer ler daí mesmo? Vem cá. Eu vou dividir uns bônus com ela, viu, seu Gilmar? Eu vou dividir um bônus com você, para ter certeza. Brincadeira, viu, gente? Claro que o nosso bônus nós já recebemos, né? Como é que é seu nome? Maria vai orar para nós. Miramês Fé. Do livro Páginas Esparsas. É dele esse livrinho, são 10 livros. É uma enciclopédiazinha. E é de Miramês e o Bezerra de Menezes. Eles se intercalam para fazer essa Páginas Esparsas. Boa noite, gente. A fé, na expressão do raciocínio, é força poderosa na criação da esperança. Compreendemos, pois, que a falta de confiança é fonte de dúvida que nos leva à decadência. O espírito, encarnado ou desencarnado, sem fé, entra a longos passos na depressão, congestionando todo o sistema nervoso e levando a desarmonia a todos os órgãos do conjunto. A fé é viva, quando ela se encontra na mesma dimensão do raciocínio. Ela faz recompor corpos danificados, faz levantar caídos, faz abrir os olhos dos cegos de entendimento, faz dilatar a sabedoria e ainda mais. A fé é a soma de muitas virtudes que se encontram em germe, nas consciências e nos corações. Meu filho, para que tenhas fé, necessário se faz que o Cristo nasça no teu coração e fale, sendo ouvido pelas criaturas sofredoras. Levanta-te e anda, que Deus glorificará teus sentimentos. A fé é caridade, a fé é perdão. A fé é entendimento, a fé é sabedoria. A fé é o próprio amor que se divide no mundo das criaturas para lhes mostrar a grande esperança de que ninguém morre e que a vida continua em todas as dimensões da vida. A fé é Deus em nós. A fé é Cristo no coração. A fé é luz na consciência. Muito obrigado, Dona Maria. Olha, depois desse ensinamento do Miramês da Fé, nós encerramos o nosso trabalho desta noite e desse ano também. Para o ano que vem, tomara Deus que possamos estar aqui compartilhando com vocês esses modestos estudos, mas que vêm do meu coração, vêm do fundo da minha alma para dividir convosco. E quando eu divido, eu recebo mais. É dividindo que a gente aumenta os nossos créditos com Deus. Obrigado, tenha uma boa noite. Obrigado.
agradecemos ao Francisco, né, pelo estudo da noite. E o fechamento não podia ser melhor, né, com os ensinamentos de Miramês, que acho que toca bem fundo no coração de cada um. Nós vamos encerrar nossos estudos à noite, agradecendo a todos vocês pela presença, por estar aqui doando e recebendo as energias, né? E que possamos estar sempre nessa casa, fazendo os trabalhos, né, tão importantes para todos os encarnados e desencarnados que aqui estão. Eu vou passar para a nossa irmã Graça, que vai fazer a prece final, e assim que ela concluir a prece, aqueles que quiserem tomar o passe podem se organizar em fila aqui à minha direita, né, para receber o passe. E aqueles que não o quiserem, podem se retirar pacificamente, porque os trabalhos ainda continuam na casa por alguns instantes. Eu agradeço a todos e uma boa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Vamos agradecer ao nosso irmão Jesus, ao nosso irmão Miramês, por mais essa oportunidade, pedindo a Jesus o encerramento por agora. Agradecemos os nossos anjos de guarda, os mentores desta casa, pedindo a Jesus que nos leve aos nossos lares, zelando-nos com seu carinho, o seu amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.